Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Felipe. Bem-vindos ao meu canal Turismo em Brasil. Vamos continuar a leitura da ação direta de inconstitucionalidade 5.547 do Distrito Federal, que argue a inconstitucionalidade da resolução do CONAMA, ato normativo do CONAMA, que simplifica o licenciamento ambiental para os assentados da reforma agrária. Lembrando que nós estávamos estudando a ordem social, estudamos a aposentadoria, olhamos brevemente o SUS e a educação. Agora nós estamos num artigo que engloba a ordem social, que é função social da propriedade, dos princípios. Se gostar, deixa o like, compartilhe. Não esqueça, se for comprar pela internet, utilize o link da descrição, Shopee, Amazon. Agora também está Magazine Luiza e a Hotmart. Muito obrigado. Não esqueça de deixar o like. Importante subscrever e se inscrever no canal. Bom, se você perdeu a leitura aqui do voto do ministro do Supremo, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores. Vou continuar aqui onde eu parei e vou retomando o que eu falei no passado, né? For memorizando, aí eu vou falando. Eu não gravei domingo, porque domingo eu tava bem cansadão. Eu treino para outros concursos, né? Então, treinei físico, li um pouco do Amásio, né? Também agora estou no projeto do canal, fazendo live, para ver se monetiza, então estava meio cansado, aí não consegui ler. Também não consegui estudar também com o Damasio, foi um erro, mas tudo bem. Vamos continuar a leitura. E também começou o atendimento novo, do novo produto do meu serviço. E está sendo bem complicado aqui. É um produto novo, né? Tivemos treinamento e começou o atendimento oficial mesmo, né? Então, vários problemas de acesso aí, de resolução de problemas aí. Graças a Deus, os supervisores ajudam demais, os nossos colegas mesmo se ajudam mutuamente, né? Uma equipe formada, excelentes profissionais, pessoas muito experientes, né? Gigantes do atendimento, da história e dos acontecimentos aí, crescimento da empresa. Eles estão me ajudando, graças a Deus. Sou muito grato. Bom, aqui falou que esse histórico seria, né, a narração do voto aqui, narrar a inadequação das normas anteriores de licenciamento ambiental, as especificidades do procedimento de implantação de assentamentos com vistas à reforma. Como adiantado, o licenciamento ambiental e o estudo prévio de impacto ambiental são nos termos do artigo 9º, 3 e 4 da Lei 6.938 de 1981, instrumentos destinados a atender aos princípios da prevenção e da precaução, conforme previsão do artigo 225 caput e parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, do qual se extrai ao que aqui importa que o estudo prévio de impacto ambiental deve ser exigido na forma da lei e para a instalação de atividade potencialmente causadora de significativa degradação do ambiente. Por sua vez, o artigo 8º, inciso 1º da Lei 6.901 de 81, com as alterações promovidas pela Lei 7.804 de 89, atribuiu essa competência justamente ao CONAMA, a qual editou diversas resoluções sobre o tema. Há ainda em complementar o número 140 de 2011, que trata da repartição de competências sobre a matéria, conforme a exigência do artigo 23, parágrafo único da Constituição, conceituando o artigo 2º, primeiro licenciamento ambiental, como o procedimento administrativo destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental. Pois bem, refere-se que o licenciamento é procedimento que, por natureza, pressupõe algumas etapas que podem incluir e depender do potencial de degradação e impacto. O estudo previsto no artigo 205, parágrafo 1º, 4º da Constituição da República Federal do Brasil diz que o procedimento completo está previsto no Decreto 99.274/90 e na Resolução 237 do CONAMA. Porém, é equívoco equiparar abstratamente a criação de um projeto de assentamento a um empreendimento ou atividade poluidora,
ou potencialmente poluidora, desconsiderando as especificidades que evoluem na sua criação no âmbito da política de forma agrária. Esse motivo levou Konama a ressaltar a necessário diálogo interinstitucional com o INCRA, a editar sucessivas resoluções de modo a ajustar o procedimento. Não há aí qualquer retrocesso, encontrando-se devidamente justificadas as razões que levaram à edição da norma. Simplificar não é simplesmente ou necessariamente vulnerar, mas conformar a técnica da proteção à finalidade socioambiental, atendendo ademais ao princípio da eficiência, artigo 37 da Constituição Federal. O Estatuto da Terra preceitua logo no artigo 1º, parágrafo 1º, a vocação da reforma agrária para promover a justiça social, estabelecendo no artigo 2º, parágrafo 2º, o dever do poder público de promover e criar as condições de acesso do trabalhador rural à propriedade da terra economicamente útil, de preferência das regiões onde habita, ou quando as circunstâncias regionais aconselhem em zonas previamente ajustadas, na forma disposta na regulamentação desta lei. Cuidar para que a propriedade da terra desempenhe sua função social, estimulando planos para sua racional utilização, promovendo a justa remuneração e o acesso do trabalhador aos benefícios do ajustamento da produtividade e ao bem-estar coletivo. Esse dever, no tocante à distribuição de terras, exige um atendimento dos seguintes critérios. Artigo 24. As terras desapropriadas para os fins da reforma agrária, que a qualquer título vierem a serem incorporados ao patrimônio do Instituto Brasileiro da Reforma Agrária, respeitada a ocupação de terras devolutas federais manifestada em cultura afetiva e moradia habitual, só poderão ser distribuídas sob a forma de propriedade familiar, nos termos das normas aprovadas pelo Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, a agricultores cujos imóveis rurais sejam comprovadamente insuficientes para o sustento próprio e de sua família, para a formação de glebas destinadas à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, por associações de agricultores organizadas sob regime cooperativo. Foi o que eu falei. Está aqui previsto em lei. Para fim de realização a cargo do poder público de atividade de demonstração educativa, de pesquisa, experimentação, assistência técnica e de organização de colônias e escolas, para fim de florestamento e de conservação de reservas florestais a cargo da União, Estados ou dos municípios. Tá vendo? Aqui, já falo o que eu tinha falado anteriormente. Eu não lembro de ter lido, tá? Essa parte constitucional do artigo 24. Mas aqui, para a formação de glebas destinadas à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, por associações de agricultores organizados sob regime cooperativo. Já devia terminar todos os artigos, os parágrafos aqui, só botar esse. Por quê? Eles não precisam morar, por exemplo, aqui na cidade. A gente tem a Coab, tem o CDHU, nós temos tem um monte de local que eles formam prédios, né? O Singapura, em São Paulo, que é municipal. Aqui em Santos, na região da Baixa Santista, nós temos a CDHU, que é a municipal. Temos a Minha Casa e Minha Vida, que é federal. E temos a do Estado, salvo engano, que é tem o BNH, que é o federal também, né? Competência federal. E a Coab é estadual. Então nós temos vários órgãos, várias instituições que cuidam dessa parte aqui de moradia, tá? Só que o extrativismo, a agricultura, não precisa ser numa gleba de 1 hectare ou 2 hectares para cada. Você põe eles num prédio, certo? Eles formam uma associação de agricultores morando sobre a mesma pedaço de terra ou mesmo numa parte cerceada, com captação de água, luz, né? E esgoto, com energia renovável, com água de reuso, tudo que dignamente eles podem extrair, e eles vão para a atividade rural aqui, em formação cooperativa, tá? Todos cooperados, né? Pecuária, agroindustrial, com função social, trabalho, com horário estipulado, com uniforme, com EPI, tudo voltado ao próprio sustento deles e, claro, para o governo, né? Então eles vão trabalhar até, vão ter tudo que eles necessitam, salário, tudo, mas com uma cooperativa organizada, produzindo, né, com fiscais, com agricultores, né, a Embrapa envolvida, com alta produtividade. Então, cada gleba de cada setor do país que precisa, uma região que esteja carente, o tal do Paranapanema, Amazônia, tudo, se eles estiverem reivindicando, ok, vamos aceitá-los, mas de forma cooperativa. Vocês vão ter que trabalhar a terra com ponto,
ponto de trabalho, tudo certinho, como se for um trabalho original. Porque da mercê abre a leque para fraude, né? Muita fraude, muito CPF criado, documentos falsos, muita fraude, né? Isso sai das mãos. Você vai tirar uma terra improdutiva, claro que não tem a sua função social, para jogar para grileiros ou para fraudadores. Obviamente que não é a maioria, né? Só que essas pessoas também somente com a terra, plantando o básico, não vai ser o que eles precisam. O que eles precisam numa agricultura é, organizada, né? Planejada, uma agricultura de rodízio, tá? Precisam de água, luz, precisam de dignidade. Então, não é só jogar na mão deles e fazer isso. O poder público tem, como eles são carentes, eles precisam dessa organização, né? Precisam planejar melhor, né? Direcionar, controlar e agir assentando as pessoas, né? Em locais que tenham dignidade também. Porque fazer uma gleba de 100 mil hectares, fazer um hectare para cada e não dar água e luz, a pessoa vai viver de fossa, olha o impacto que vai ter isso. A pessoa fazer uma fossa ao lado de um riacho, ao lado de um rio subterrâneo, olha que poderia causar, né? Então é perigoso ter um planejamento, né? E outra, eu sempre aprendi que quem legisla são as escolhas do povo. O CONAMA e o INCRA vai fiscalizar o que está sendo feito. Eles podem ter regras administrativas? Sim, eles podem ter o mérito da escolha de formulários, de empecilhos, como fiscal do procedimento, fiscal da sua competência. Mas quem legisla é o Poder Legislativo e Executivo, né? Quer dizer, então eles fizeram essa lei, não é uma lei que não tem o mérito de fiscalizar nem nada, eles estão regulamentando uma matéria que é matéria constitucional, matéria dos legisladores, né? Executivo e mesmo sem dar diretrizes e metas, sem um planejamento, né? Quer dizer, pior do que os eleitos do povo, né? Eles estão como fiscalizadores das atividades e também não regulam, não planejam, né? Deixam a Deus dará, não regulamentam, não estudam o impacto, eles mesmos não fazem o estudo prévio, não tem o censo nas mãos, a quantidade de pessoas, não listam as pessoas, não tem uma estatística prévia, não relacionam elas. Então, quer dizer, é difícil. Trata-se, portanto, de um instrumento de justiça social voltado ao pequeno proprietário rural e suas famílias. Hoje também destinatárias da Política Nacional de Agricultura Familiar, empreendimentos familiares rurais, instituído pela Lei nº 11.306 de 2006, que, por sua vez, estabelece os seguintes requisitos. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, considera agricultor familiar empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo simultaneamente aos seguintes requisitos: não detenha qualquer título área maior do que 4 módulos fiscais. Utilize predominantemente mão de obra na própria família, das atividades econômicas, do estabelecimento ou empreendimento. Eu não consegui ainda meu módulo rural, meu módulo fiscal aqui. Tem um apartamento pequeno, mas tem a percentual mínimo de renda familiar, originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Público Executivo. Dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família. Nessa toada, a Resolução CONAMA número 458 positivou o seguinte conceito de assentamento: conjunto de atividades e empreendimentos planejados e envolvidos na área destinada à reforma agrária, resultado do ordenamento da infraestrutura fundiária de modo a promover a justiça social, cumprimento da função social da propriedade. Todas essas características, aliás, dessa função de reordenamento, agora para fins de desconcentração fundiária, destinadas principalmente à agrícola familiar, indiciam o seu baixo impacto ambiental, tal como, aliás, no artigo 3º 10 da Lei 12.651, do Código Florestal, para abertura de pequenas vias de acesso interno, suas pontes e pontilhões, quando necessária a travessia de curso d'água, acesso de pessoas e animais para obtenção de água, retirada de produtos oriundos das atividades de manejo agroflorestal sustentável, implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo, construção de moradia de agricultores familiares, remanescentes de comunidades quilombolas e outras populações escravistas,
tradicionais em áreas rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço dos próprios moradores, coleta de produtos não madeireiros para fim de subsistência, produção de mudas, sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de acesso a recursos genéticos. Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem prejudique a função ambiental da área. Exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário, familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a cobertura vegetal nativa existente nem prejudique a função ambiental da área. Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como eventuais e de baixo impacto ambiental, em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA. É a partir desse parâmetro e no exercício também desta competência normativa prevista na linha K, explicitamente adotada no artigo 2º e 4º da resolução impugnada, que se prevê no seu artigo 3º o licenciamento ambiental simplificado para os empreendimentos de infraestrutura e as atividades agro-silvio-pastoris em assentamentos de reforma agrária, como regra. E salva-se, no entanto, no parágrafo 4º, caso o órgão ambiental competente identifique potencial impacto ambiental significativo, deverá exigir o procedimento ordinário de licenciamento. Deve-se compreender, portanto, o projeto de assentamento não como empreendimento em si potencialmente poluidor, e reserva-se as atividades a serem desenvolvidas pelos assentamentos a consideração acerca do potencial risco ambiental. Caberá aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público, concretamente, fiscalizar a eventual vulneração do meio ambiente, que não estará na norma abstrata para sua aplicação, cabendo recurso a vias de impugnação. Bom, depois a gente continua, eu vou parar aqui, nessa emenda aqui, e então a gente vê que, né, eles estão tentando chegar a um denominador comum aqui, lembrando que é da ordem social, tá? Mas a gente pode falar de planejamento e gestão aqui, gestão tributária, gestão pública, que não tem importância, cada um com a sua opinião, né? Essa é a minha opinião. Eu lembrando que eu sou técnico em logística de transporte e estou fazendo gestão empresarial e fiz gestão portuária. Então, uma coisa de planejamento aqui a gente pode opinar, né? E vendo que esse pensamento muito utópico de meio ambiente, né, de impacto ambiental, danos ambientais, e esquece realmente da dignidade humana, né? Porque a pessoa às vezes está carente, vai dar a gleba, não vai dar nada para a pessoa, mesmo que ela tenha terra e não vai ter ferramentas, não vai ter nada para sustentar. Quer dizer, é meio bife, um pensamento muito. A pessoa dê enxada, mas não dê as sementes. Tá me entendendo? Precisa de um planejamento. Uma coisa coordenada. Se ele plantar, ele vai colher, ele vai comer tudo, ou ele não precisa escoar essa produção. Como ele vai fazer isso? Ele vai pagar imposto sobre essa. Será que ele vai conseguir? Ou será que ele vai virar uma bola de neve? Ele vai ter a terra, mas vai pedir financiamento, vai constituir dívida. Então, quer dizer, daqui a pouco está perdendo a terra para o governo novamente através de dívida do seu CPF, restrição do seu CPF por dívidas, constituição de certidão de dívida ativa por falta de pagamento de financiamentos. Então, quer dizer, vira uma bola de neve, né? Esse pequeno produtor ele vai ter a Bolsa Família, ele vai poder trabalhar a terra, você está me entendendo? Sim, um planejamento coordenado, uma ação e uma análise de procedimentos sequenciados por etapas, o assentamento vai ser infrutífero, vai ter dano ambiental, diversos danos ambientais, né, porque essa pessoa não vai poder nem fazer a fossa séptica para ele, ele vai tentar fazer no mato, vai fazer no rio, quer dizer, bem pior, quer dizer, um dano, um impacto ambiental gigantesco aí, por falta de planejamento. Quer dizer, tentou se fazer o lançamento, né, o licenciamento com a fiscalização ambiental amenizada através dessa resolução, só que não resolveu o problema. Então, eu acho que pô, cada um resolve sua competência, mas pelo menos menciona, né? Mencione, né? Que nem o artigo da Constituição falou, artigo 24. Pô, associação, cooperativa de produção, como foi feito no Sul, é medida impositiva se implementar no Norte, no Nordeste, no Sudeste também. O Sudeste aqui a gente tem a maior capacidade no mundo, né? E não resolve, principalmente as favelas, né? Parece que é esconderijo deles, que eles não querem resolver o problema.
um amontoado desplanejado de gente que tem que ter ligação de água e luz, né, por medida impositiva dos órgãos públicos e não tem o planejamento de fazer o tratamento, o escoamento desse esgoto, uma energia renovável, né, para que não tenha consumo, tanto consumo, né, diminui o preço da corrente elétrica, né, do valor da kilowatt por hora, né, por minuto. Bom, que seja, mas tem que ter um planejamento, né? E, por exemplo, como eu havia falado, as particulares, como são particulares, né, elas são regulamentadas. Então, a maioria dos condomínios novos de São Paulo já está saindo com água de reuso, com coleta do próprio esgoto, né, tratamento do esgoto e jogando para a linha já completamente tratado. Então, quer dizer, são pequenas coisas que tem que galgar e, inclusive, tem que ser realizado nessas pequenas coisas. As coisas minimalistas que estão sendo feitas estão sendo feitas com minimalismo. Não é isso, pelo contrário. As coisas que precisam, que são sociais, que não tem tanta, não tem um valor agregado muito alto, tem que ser mais fiscalizado ainda, com maior quantidade de procedimentos a serem feitos, para não se tornar algo pior, né? Então, uma reforma agrária, uma área improdutiva, cerceia entre glebas fiscais lá, põe a produção cooperativa, arrecada-se o total e se vende e se reparte o lucro, ou se paga em salário normal, né? Tem uma participação no lucro, no cooperativo, tem isenções e imunidades de tributo, né? De que eles são hipossuficientes, né? Então tem que ter uma tabela tributária menor ou uma ajuda, né? Mas começou a plantar, começou a dar certo, né? Vida que segue, volta tudo normalmente, né? Cooperativa tem o seu incentivo, a pessoa não plantou, não deu muito lucro também, não se empenhou no plantio, a gente não pode fazer nada. Volta ao status quo, né? Ganha menos ou, né? Vai ter algumas complicações. Pode ser uma outra pessoa assume a gleba, né? Infelizmente, fala, você não está plantando. Vai ter que, a cooperativa aqui está pedindo, você não vai, né? Vai ser fiscalizado. A gente vai crescendo, né? Para não dar de mão beijada, né? Não facilitar muito, né? Também. E tem a dignidade também ao trabalho, né? O trabalho dignifica a alma. A subsistência deles, ok, mas pô, vai ser uma subsistência como? Né? Eles vão plantar mandioca, eles vão fazer a rotatividade da produção, eles têm o que plantar, tem adubo, tem sementes, entendeu? Tem que ser tudo planejado pelo governo, né? E aos poucos ir soltando, né? O governo não precisa mais, hoje se produzir, eles caminham pelas próprias pernas, né? O trabalho cooperativo, a cooperativa já. Como exemplo das APLs, né? Que a gente está estudando, eu estou fazendo FATEC, eles estão falando que tem APL, né? Que é um conglomerado de procedimentos que tem iniciativa privada, tem a reunião de várias empresas, pequenas empresas, com a ajuda, né, do município, eles fazem convênios para pagar menos, né, impostos, né, isso na iniciativa privada. Então, na pública, então, deveria ser muito melhor, né. Então, aí você imagina uma comunidade que está cheia de gente, cheia de crianças, né, eles produzindo de manhã, será que não é melhor botar uma criança, uma sede da cooperativa, um ônibus para reunir essas crianças durante o dia, à noite entrega as crianças em casa, né? Já começa a pensar macro, para que sistematicamente todos os princípios fundamentais sejam garantidos, tem alta produtividade e dependendo, né? Se Deus quiser, uma lucratividade até, eles podem até repartir lucros, né? Da sua própria produção, retomar a vida, ter uma vida mais digna, né? Com a ajuda do poder público. Quisera nós termos essa ajuda. Quisera eu ter uma gleba para produzir, porque eu ia plantar muito. Eu ia criar muita galinha, ia ter muito ovo, muita codorna, muita fruta demais, tá? Criações a mil, leite demais que eu ia trabalhar todo dia.
Pena que eu nasci aqui na cidade, eu nasci aqui em Santos. Comprei um apartamento em São Vicente, mas eu planejo um dia morar no interior, com certeza, na minha aposentadoria. Bom, vamos acompanhar aí a leitura desse voto. Espero que gostem. Tenham uma excelente semana. Muito obrigado. Uma boa tarde para vocês. Deixe um comentário aí se gostou, se não gostou, pode comentar também, educadamente, não é mesmo? Excelente semana, muito obrigado, boa tarde.